Olá, tudo bem? Você já ouviu o termo CASB ou você já usou um CASB dentro da sua empresa onde você trabalha? No episódio de hoje eu vou falar sobre Cloud Access Security Broker. O termo CASB foi criado pelo Gartner por volta de 2011. Nos últimos anos, as empresas começaram a fazer um uso muito grande de aplicações na nuvem. Em alguns casos, a própria empresa não sabia que o funcionário estava utilizando um serviço de nuvem. E por serviço de nuvem, a gente pode definir qualquer serviço que seja ofertado na internet em que os dados não sejam armazenados dentro da empresa, mesmo que seja um produto licenciado, mas o serviço armazena os dados em um ambiente de nuvem, esse serviço pode ser considerado de nuvem. Como, por exemplo, o Gmail, Google Drive, Salesforce, Lucidchart. A estimativa do Gartner é que até 2022, cerca de 60% de todas as empresas de grande porte vão utilizar CASB para controle dos seus usuários no acesso a esses serviços de nuvem. Inicialmente, o CASB foi um serviço de rede que foi criado para monitorar o acesso dos usuários a esses serviços de nuvem. E a partir dali, começou-se a implementar algumas regras e uma garantia que essas regras seriam aplicadas dentro das operações da empresa. Os CASBs foram evoluindo e hoje diversos fabricantes, como McAfee, Netscope, Microsoft, BitGlass, oferecem esses tipos de serviço. O Gartner, inclusive, já tem um quadrante mágico para avaliar produtos de CASB. Se você trabalha na área de segurança ou pretende trabalhar na área de segurança, fique atento e veja qual é o software que a sua empresa está utilizando. Com certeza, os profissionais que se especializarem neste tipo de produto vão ter muitas oportunidades de emprego no futuro. Mas qual é o problema que o CASB resolve? Em uma empresa com diversos usuários, eles mais cedo ou mais tarde vão gravar informações confidenciais da empresa em serviços de nuvem como estes. Em alguns casos, o usuário sequer nota que está usando um serviço de terceiros e que aquela informação pode estar sendo manipulada por aquele prestador de serviço. Por conta disso, o CASB evoluiu de um simples monitoramento de usuários para saber aonde a informação está indo, em qual serviço está indo, para condicionar outras funcionalidades, como por exemplo, criptografia dos dados entre a máquina e o serviço de nuvem, para proteger que o próprio servidor, o próprio serviço de nuvem não tenha acesso a dados confidenciais. Também é através do CASB que nós podemos evitar que haja vazamento de dados. Aquele simples e-mail particular que o usuário coloca uma planilha de dados, como por exemplo, uma pessoa do RH ou da contabilidade, se ele anexar uma planilha com salários dos funcionários no e-mail pessoal dele, para ele poder trabalhar de casa depois, isso é uma violação ou pode ser considerado uma violação das políticas de segurança. E é aí que o CASB atua. Ele vai verificar que essa ação está sendo executada e vai tentar bloquear essa ação. Em 2019, a McAfee fez um estudo com vários profissionais de tecnologia da informação e fizeram a seguinte pergunta: na sua empresa, quantos serviços de nuvem seus usuários estão utilizando neste momento? A média de resposta foi em torno de 30 serviços de nuvem. Essa era a expectativa dos administradores de TI. O estudo revelou, pela McAfee, que o número era muito superior a isso. Cerca de 1.900 serviços diferentes de nuvem eram utilizados pela média em todas as empresas avaliadas. A Netscope fez uma pesquisa semelhante e na pesquisa da Netscope, essa média de serviços de nuvem utilizado pelas empresas chegou ao número de 2.400 serviços diferentes. Com essas informações, a gente pode concluir que o próprio usuário não sabe que está utilizando um serviço de nuvem e que ele pode estar colocando em risco os dados daquela empresa. Então, se você faz uso de Office 365, serviços na nuvem que gravam informações externas,
você já pode começar a contar dentro do seu dia a dia quantos serviços você utiliza e você mesmo vai se surpreender com esse número. Os serviços de CASB, eles são fundamentados em 4 pilares. O primeiro pilar é o de visibilidade. O visibilidade tem como objetivo mostrar para a empresa a quantidade de serviços e quais os serviços que os seus usuários estão utilizando. Com base nestes serviços, ocorre uma classificação de risco para que a empresa possa descobrir o quão exposta está a sua operação para a internet. O segundo pilar de CASB é a conformidade. Uma vez que você estabelece as políticas, ou mesmo se você tem regulamentações que você deve seguir, como por exemplo, os órgãos de saúde dos Estados Unidos devem seguir uma legislação da HIPAA e nessa legislação eles não podem gravar certas informações de pacientes em serviços de nuvem. No passado, aqui no Brasil, o Banco Central brasileiro não permitia que os bancos utilizassem serviços de nuvem. Isso porque havia um receio que estes dados não seriam armazenados aqui no Brasil e sim fora do país. Com a chegada de vários provedores de nuvem aqui para o Brasil e a abertura das fintechs, o Banco Central teve que reavaliar a sua política e permitir que os bancos pudessem usar serviços de nuvem para suas operações. E isso é bom para o consumidor, porque com os serviços de nuvem, eles são muito mais baratos para a empresa do que hospedar os serviços ou sistemas internamente, como a gente diz on-premises. E com o CASB, esse serviço pode ficar ainda mais seguro para o consumidor. O terceiro pilar de CASB é o que trata da segurança dos dados. Uma vez que o CASB sabe exatamente que informação o usuário está trabalhando com a nuvem, ele pode, em alguns casos, bloquear o acesso ou encriptar esses dados para que os funcionários lá do serviço de nuvem não possam visualizar esses dados. Ainda que sua empresa utilize um sistema de SaaS, onde você tem pouco gerenciamento, você não consegue, por exemplo, que aquela empresa encripte os dados, você, através de um CASB ou de outros métodos, você pode fazer com que os dados sensíveis sejam encriptados e gravados de forma criptografada dentro do sistema. Como, por exemplo, em casa eu uso o Microsoft Word, mas se eu não quero que ninguém leia aquele documento, antes de mandá-lo para a nuvem, eu posso encriptar na minha máquina e somente a minha máquina, tendo a chave de criptografia, vai poder ler aquele documento. Por mais que um funcionário dentro da Microsoft tenha acesso ao meu arquivo, ele não vai conseguir ler aquele arquivo, porque ele está encriptado com uma chave que só existe no meu computador. E o quarto pilar de CASB fala da proteção de ameaças. A gente sabe que o usuário, fazendo uso desses serviços de nuvem, eles vão estar expostos a vários tipos de ameaça, como por exemplo malwares, como por exemplo serviços que não são confiáveis. A proteção de ameaças do CASB pode te ajudar com alguns recursos a proteger o ambiente da sua empresa e do seu usuário, quando ele detecta, por exemplo, um malware dentro de um serviço de nuvem, ou quando ele detecta que um arquivo foi alterado ou injetado dentro do seu serviço de storage na nuvem e que aquela informação está voltando para o usuário. E como que a gente implementa o serviço de CASB? O CASB ele pode ser instalado on-premises, quando está dentro da empresa, ou na nuvem. A escolha de on-premises ou na nuvem vai depender da situação da sua empresa. Se ela tem muitos serviços na nuvem ou ela trabalha com uma nuvem muito específica. Tem empresas, por exemplo, que só trabalham com nuvem e produtos da Microsoft. Então é recomendado que você utilize um CASB dentro do ambiente Microsoft. As implementações de CASB que eu tive acesso e que eu conheci eram todas on-premises. E o CASB sendo colocado na saída para a internet, monitorando todo o tráfego de dados que saía daquele escritório ou daquela empresa para os serviços de nuvem.
Dentre os métodos de implementação, nós temos diversos. O mais comum e que todos os produtos têm é o método via API. O CASB vai utilizar APIs de acesso ao Office 365, aos serviços do Google, ao Salesforce e vai apenas monitorar o que esse usuário está trafegando de informações com esses serviços. Um segundo método de implementação é quando o CASB ele age como um proxy. Ele fica dentro da rede, monitorando toda a saída. Como eu expliquei anteriormente, o método que eu conheci do CASB foi esse. Ele executava um serviço de proxy e todas as páginas ou mesmo aplicativos instalados nos computadores dos funcionários passavam pelo CASB para poder ter acesso à internet. E com isso ele conseguia monitorar todo o tráfego, inclusive o tráfego que era criptografado, porque ele pode olhar os cabeçalhos de comunicação e identificar serviços de nuvem conhecidos. Da primeira maneira, como API, o CASB ele só vai fazer o trabalho de monitoramento. Mas quando ele é implementado no método proxy ou com a integração com o seu Endpoint Security, aquele software de segurança que controla dentro das máquinas, ele pode agir de melhor forma, inclusive trazendo criptografia e outros recursos, como o bloqueio no acesso à informação que seja considerada confidencial para a empresa. Então o método mais recomendado é o segundo, quando ele age como um proxy ou quando ele está integrado ao seu Endpoint Security. Uma vez implementado o CASB, normalmente as áreas de segurança eles determinam que o CASB vai ficar trabalhando por um tempo no método de monitoramento. Esse método de monitoramento, ou também chamado de discovery, que é descoberta em inglês, ele vai avaliar todo o acesso dos usuários e começar a identificar os serviços de nuvem que essa empresa está utilizando. Muitas vezes, no método do discovery, a própria área de segurança passa a saber de serviços que ela sequer imaginava que estava sendo utilizado pelos funcionários. E não é somente acessos pessoais que são monitorados, são todos os acessos. E quando você for questionar o seu usuário o motivo ou a razão pelo qual ele estava utilizando aquele serviço, ele pode te surpreender dizendo que sempre usou aquele serviço e você que não estava sabendo. Depois do método do discovery ou da fase do discovery, a gente começa a implementar as nossas regras. Você, junto às outras áreas e áreas de negócio, vai determinar o que aqueles usuários podem acessar ou não podem acessar. E, no caso de acesso a serviços que não são de confiança da empresa, se você vai querer tomar ações, como por exemplo, o bloqueio, o impedimento ou mesmo a criptografia dos dados quando eles estiverem em tráfego. Uma vez que você estipulou essas regras, você tem que implementar essas regras dentro do CASB e o CASB passa a fazer o enforcement, ou a aplicação daquela regra. Obviamente, você tem que avisar os seus usuários antes, fazer alguma política de treinamento com eles ou simplesmente enviar uma notificação dizendo que a partir de tal data, aquelas ações não serão permitidas. Você não pode pegar o usuário de surpresa e ele tem que estar ciente que é uma política da empresa. Você não pode aplicar uma regra pelo simples motivo que você quer aplicar aquela regra. Deve ser algo combinado e ter uma política baseando aquela sua informação. Como sempre a gente diz aqui, uma vez que você implementa políticas, controles, você tem que monitorar aquele ambiente para saber se aquelas regras estão sendo efetivas, se elas estão funcionando no dia a dia dos funcionários. Em alguns casos, a gente aplica algumas regras de segurança que podem impedir o trabalho das pessoas. Então é muito importante essa fase de monitoramento logo depois que você implementa uma ferramenta. No caso do CASB, você vai avaliar não somente se os funcionários continuam podendo trabalhar, mas também avaliar se aquela política está sendo efetiva, se o CASB está corretamente instalado, se ele está bloqueando os acessos que são indevidos, se o usuário descobriu alguma forma de fazer um bypass ou enganar o CASB e fazer um acesso,
como por exemplo, em alguns casos de um proxy, se você utilizar um site que faça anonimização do seu acesso, que ele encripta o acesso entre a estação e um proxy externo, você consegue fazer um bypass de um controle de segurança. Então é importante que você avalie todas as chamadas, a comunicação da sua rede para fora da empresa, de fora para dentro também, para você avaliar se o CASB está conseguindo cumprir o seu papel na política de segurança da empresa. E quais são os casos de uso ou as aplicações que normalmente a gente utiliza um Cloud Access Security Broker para evitar? O primeiro deles, e provavelmente o maior, é o bloqueio ao compartilhamento de arquivos com serviços de nuvem. Às vezes o seu usuário não sabe que ele não pode compartilhar uma planilha de dados ou uma relação de fornecedores com o seu Google Drive pessoal, ou mesmo um serviço de terceiros. Como por exemplo, existe um serviço de transferência de arquivos, que ele pode mandar arquivos para fora, mandar para um amigo, ou ele mesmo mandando para si mesmo o arquivo, para ele poder trabalhar em casa ou de alguma outra forma. Se existe uma política dizendo que ele não pode fazer aquilo, você tem o direito de usar o CASB e bloquear aquele tipo de acesso. E dessa forma proteger a sua empresa. Uma segunda aplicação de um CASB é no caso das federações de aplicação. Em algumas aplicações, você pode lembrar que existe, no momento do cadastro, um botão faça login usando sua conta do Google ou faça login usando sua conta do Salesforce. Quando eu uso a minha conta do Google da empresa para fazer acesso a essa aplicação externa, em algum momento eu estou fornecendo dados da minha empresa para esse provedor de serviços de nuvem. Se esse provedor de serviços de nuvem não tiver uma autorização ou não for um serviço que a empresa tem conhecimento, você pode, neste caso, bloquear o acesso dessa federação. Ou seja, o seu usuário da empresa, usuário corporativo, ele não vai poder usar o login e senha dele da empresa nesses tipos de serviços externos. Um outro motivo que a gente pode utilizar o CASB é para identificar contas comprometidas. O CASB ele vai avaliar essas contas, esses usuários que estão fazendo acesso a serviços externos, e em algumas características ele pode perceber que essa conta foi comprometida. Ou seja, existem duas pessoas acessando de locais diferentes a mesma conta, ou seja, houve um compartilhamento dessa senha ou um acesso indevido. Alguns produtos de CASB chegam até consultar bases de usuários que foram vazadas na internet, na Deep Web, por exemplo, para identificar contas que foram comprometidas. Se a sua conta, o seu usuário, está nessa lista, ele pode fazer um bloqueio temporário até que você faça a troca da senha ou melhore seus métodos de autenticação. Um outro caso de uso que é bem utilizado para o CASB é o de encriptação de arquivos ou de dados antes de serem submetidos para a nuvem. Como, por exemplo, o serviço de arquivos do Dropbox. Quando o usuário salva um arquivo, um documento do Word ou do Excel em uma pasta do Dropbox, ao passar pelo CASB entre o usuário, a estação do usuário e o serviço do Dropbox, ele passa pelo CASB, o CASB vai fazer a encriptação dos arquivos antes de enviar para o Dropbox. Se esse usuário precisar acessar esse arquivo que está encriptado, quando ele estiver dentro da empresa, dentro do CASB, ele acessando o CASB até o Dropbox, ele vai recuperar o arquivo e será decriptografado. Dessa maneira, os dados ficam mantidos o sigilo e mesmo que uma pessoa tenha acesso ao Dropbox, ele não vai conseguir fazer a leitura desses arquivos. O CASB também é bem utilizado nos casos onde as empresas permitem que o funcionário utilize seus dispositivos pessoais. Se ele trabalha na casa dele, usando o próprio desktop ou laptop, ou mesmo se ele utiliza o próprio celular e esses dispositivos não são monitorados pela empresa,
não tem um Endpoint Security ou um MDM, como eu já citei em outros episódios, a empresa pode utilizar o CASB para proteger algumas informações. Então, se eu estou utilizando o meu celular pessoal e fazendo um acesso a um Google Drive, que é da minha empresa, e eu peço para fazer um download de um arquivo que tem informações confidenciais, eu posso ser bloqueado, não poder fazer o download desses arquivos, ou em alguns recursos de CASB, não são todos os fabricantes que implementam essa funcionalidade, eles podem remover partes do meu arquivo quando eu fizer o download. Ou seja, eu posso fazer o download daquele documento do Word para o meu dispositivo pessoal, só que algumas partes vão estar encriptadas, como por exemplo, dados sensíveis, como data de nascimento, número do CPF, em uma listagem, eles vão continuar encriptados, mesmo eu fazendo o download legítimo, usando o meu usuário legítimo para o acesso. O CASB também vai fazer o trabalho de registro, log e monitoramento dos acessos. Mesmo que eu esteja utilizando os dispositivos de casa através de uma VPN e a empresa tenha um Endpoint Security, ela vai continuar fazendo o registro de todos os serviços que eu acesso ou que eu envio dados da empresa para esses serviços. Então, um caso de uso é o de monitoramento e registro para fins de auditoria. Se daqui a 2, 3 anos eu precisar identificar quando houve um vazamento de informações, eu posso consultar esse log que ele tem capacidades para serem utilizados até em tribunais. Ou seja, o log tem características ou um hash que eu posso identificar que ele não foi adulterado ou alterado antes do envio para a justiça. E por último, um grande exemplo que eu gosto de utilizar o CASB é para detecção de condições anormais. A gente sabe quando o usuário faz um uso de um aplicativo ou alguma coisa assim, a gente consegue, em alguns padrões, identificar uma ação de um malware ali escondido. Dependendo dos acessos que o usuário faz ou que vem de uma determinada máquina, a gente consegue descobrir que existe alguma coisa estranha ali que precisa ser investigado. Então, alguns CASBs, algumas soluções, eles permitem ou têm uma certa inteligência para monitorar essas ações e ter essa capacidade de identificar o que é uma ação normal de um usuário para uma ação que seja anormal daquele usuário específico ou de uma característica geral da empresa. Se todos os funcionários, uma empresa com 1000 funcionários, ninguém faz acesso a um serviço de nuvem que fica localizado, por exemplo, na Europa, pode haver ali um problema. E a gente sabe que muitos dos malwares que roubam dados de empresas, eles não enviam os dados, propriamente dito, diretamente para um hacker. Muitos dos malwares que são analisados, e isso a gente pode facilmente encontrar em pesquisas aí no Google, você vai ver que estes malwares, quando eles enviam dados, eles enviam para serviços de nuvem pública. Por exemplo, uma vez eu tive acesso a um relatório de um malware que ele captava os dados da empresa e publicava numa página da Wikipedia. Não aquela Wikipedia conhecida, wikipedia.org, que nós todos utilizamos. Havia um serviço de uma empresa na Europa e essa empresa tinha um servidor de wiki que você pode fazer download e utilizar para publicação de material ou conteúdo próprio da empresa. Esse malware que foi analisado, ele capturava uma série de informações, como por exemplo, senhas que eram trocadas entre os usuários ou métodos de autenticação ali e enviava essas informações em formato de mensagens, como comentários em um post dentro de uma página da Wikipedia. E então o hacker, o atacante que estava querendo buscar aquelas informações, ele ia nesse site da Wikipedia e lia os comentários e ali ele buscava as informações que ele queria, que foram enviadas pelo malware. Esse tipo de comportamento que é um comportamento anormal.
Se ninguém naquela empresa está utilizando aquele serviço de nuvem pública, pode ser que ali está escondido um malware que está agindo dentro da empresa. Bom, então resumindo aqui nessa história do CASB, o CASB é um recurso da área de segurança de redes, mas que também monitora muito os serviços de nuvem. Então ele fica ali meio dividido entre os profissionais que cuidam de segurança na nuvem e os profissionais de segurança de rede. Ele tem alguns recursos de segurança de dados, então em alguns casos a área de segurança de dados da empresa é que vai estar gerenciando o CASB. Nós temos diversos fornecedores de solução de CASB, os mais conhecidos e aí os líderes do quadrante mágico do Gartner são a McAfee, Netscope, BitGlass e Microsoft. Você tem outras empresas que também criam e mantêm soluções de CASB. Dependendo do caso da sua empresa, eu recomendo que você avalie mais de um produto, não só apenas os líderes de mercado do Gartner. O CASB, então, ele vai te auxiliar nesse processo de gestão da nuvem, né, de acesso dos usuários a serviços de nuvem, que em muitos casos são complexos, como a gente viu aqui, existem empresas que em média têm 1.900 a 2.400 serviços de nuvem, e eu peço que você faça a avaliação dentro da sua empresa. Quantos serviços de nuvem você acha que os seus usuários corporativos fazem uso hoje? E você pode se surpreender. E como aponta a pesquisa do Gartner, até o fim do ano que vem, a gente vai ter mais de 60% das empresas, grandes empresas, utilizando o CASB. Então, se você gostou dessa solução e você quer estudar sobre essa solução, recomendo que você faça suas pesquisas no Google e procure trabalhar nessa área de segurança de redes, que é normalmente a área que cuida do CASB dentro das corporações. Mais uma vez, muito obrigado por me assistir ou me ouvir até aqui e, como sempre eu digo, fique seguro!